Eu gosto de advogar pra bandido. Ó, doutora, tô fudida, Deve a ser casa difícil. caiu, eu fiz mesmo. Eu gosto disso. É, meu filho, então tá bom. Agora a gente vai tentar diminuir a pena aqui, ó. Um regime de pena melhor. E ela conta como é atender cliente preso no distrito policial. Tu me chegar no corro da delegacia, o preso tá lá chorando. Eu falei, aê, truta. Tá chorando agora? Agora o bagulho já era, filho. A casa caiu. Você vai fazer o quê? Vai chorar? Mas agora as coisas mudaram, pois Deolane Bezerra não está mais na qualidade de advogada, e sim sendo acusada por crimes gravíssimos. A verdade é que quando foi presa, a influencer não sabia da gravidade da acusação que pesava contra ela. Mas Deolane acreditava que iria ser solta rapidamente, mas isso não aconteceu. Foi nesse momento de pura tensão e medo de não sair da cadeia que Deolane resolveu contatar o advogado criminalista famoso, o doutor Auri Lopes Júnior. O jurista ficou bastante conhecido na mídia quando conseguiu anular a condenação de Eduardo Cunha na Operação Lava Jato e por ser um crítico ferrenho de excessos de prisões preventivas no Brasil. No mundo jurídico, dizem que será uma briga de gigantes, pois o advogado de Deolane está enfrentando o promotor Lincoln Gaquia, que lidera a investigação contra Marcola, e o PCC há 20 anos. O advogado quer que Deolane Bezerra responda pelas acusações em liberdade. Já que se trata de uma advogada, uma mãe primária com uma filha menor de 12 anos, que depende exclusivamente dela, não é um crime com violência, grave ameaça, e há diversos precedentes dessa turma no sentido da possibilidade de superação da súmula e de aplicação do artigo 318. A pergunta que não quer calar é a seguinte: quem vai ganhar essa disputa jurídica? Será que Deolane vai ser solta, como no outro processo em que ela foi detida em Recife, sob a suspeita de lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar? Muita gente acredita que se ela conseguiu prisão domiciliar no outro processo, que tratava de bet legal, e que as pessoas acreditam que ela deverá também sair da cadeia em breve, na ação penal que agora corre em São Paulo. Mas será que isso vai acontecer? Ou agora a coisa mudou de figura e ela poderá responder o processo criminal atrás das grades? Meu nome é Jorge Lordello, eu quero logo te comunicar que toda terça-feira às 7 da noite tem live comigo aqui no canal. E eu já aproveito o embalo e peço para você, hein, deixe o seu like, se inscreva, pois assim nós conseguimos publicar ainda mais vídeos de histórias policiais por semana. Mas agora, se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde a segunda maior influenciadora do Brasil, a doutora Deolane Bezerra, está sendo acusada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de fazer parte de associação criminosa com líderes do PCC para a lavagem de milhões e milhões de reais. Quando o assunto é segurança, não basta ter câmera, pessoal. Uma câmera isolada registra uma imagem, mas uma câmera conectada a uma rede passa a gerar inteligência. Entenda que uma ocorrência quase nunca começa e termina no mesmo lugar. Câmeras podem capturar a placa de um carro, como também a movimentação de suspeitos. Quando várias câmeras estão conectadas, a análise deixa de depender de um único ponto e passa a conseguir enxergar o contexto geral daquele crime. É essa lógica que a CoSecurity aplica, transformando câmeras espalhadas pela cidade em uma rede colaborativa de informação que ajude muito a polícia. As câmeras da rede CoSecurity estão integradas sim no Smart Sampa, no Muralha Paulista, no Muralha Digital em Curitiba, no Monitor AZ e também no 190 lá no Rio de Janeiro. A verdade é que não é sobre filmar apenas, é sobre conectar pontos, entender o que aconteceu e aumentar a capacidade de prevenção e resposta.
O advogado de Deolane chega a dizer que a prisão de sua cliente é totalmente descabida. Foi negada a liminar sob argumento de maior profundidade probatória e nós aguardamos julgamento sem previsão e sem data. Inclusive, cumpre esclarecer que há um equívoco no parecer do Ministério Público Federal, com a máxima vênia, no sentido de que não teria ocorrido um pedido de liminar apreciado. Houve pedido expresso e houve negativa expressa pelo desembargador Mário De Viene. Ainda, excelências, no parecer do Ministério Público, existe uma indevida fundamentação sobre questões de autoria e materialidade que extravasam os limites da cognição sumária do HC. E como a defesa também não pode fazer sustentação oral nessa dimensão, é um argumento incabível, porque essas questões vão ser discutidas lá no processo de conhecimento com relação à gravidade e eventual elemento de autoria e materialidade. Inclusive, o parecer faz repetidas afirmações, excelências, no sentido de que a paciente integraria uma organização criminosa transnacional. Primeiro aspecto é que isso não só demanda dilação probatória, como também, se afirmado isso, a defesa requer a concessão de habeas corpus de ofício, porque mais do que nunca se tem uma prisão teratológica, já que a autoridade judiciária estadual é manifestamente competente, nos termos do artigo 648, inciso 3. O doutor Auri Lopes Júnior impetrou habeas corpus em Brasília, acreditando que soltaria Deolane Bezerra. Ele alegou que a prisão tem finalidade midiática. Excelência, o presidente HC precisa ser compreendido na sua complexidade fática, ou seja, a paciente foi investigada exaustivamente de 2022 a 2024. 4 anos sendo investigada a exaustão pela polícia e pelo Ministério Público. Inclusive, nesse período de 4 anos, existe uma janela de 2 anos, entre maio de 22 e maio de 24, em que não existe sequer uma única manifestação do Ministério Público sobre a investigação, demonstrando a total falta de urgência, de necessidade dessa prisão decretada 4 anos depois, como prima ratio, porque a paciente não foi em nenhum momento chamada na polícia ou no MP ao longo desses 4 anos para prestar uma informação, para prestar um esclarecimento. Considerando que a imputação em tese é lavagem de dinheiro, ela poderia perfeitamente ter sido intimada, poderia ter dado explicações sobre eventuais depósitos, mas nada disso aconteceu, porque parece que efetivamente não se buscava apurar a verdade dos fatos. Se ficou 4 anos investigando para depois se ter uma prisão midiática, exatamente uma prisão desnecessária como prima ratio. Olha, eu gostaria de discordar do douto defensor da influência. Geralmente, nos inquéritos policiais, o investigado é o último a ser ouvido, pois primeiro, os delegados buscam provas, indícios, para que, no final, intime-se quem? A pessoa investigada para dar a sua versão e explicações. No caso de Deolane, quando os delegados quiseram ouvi-la na cadeia para que ela pudesse se defender, ela preferiu permanecer calada. O curioso é que Deolane é advogada criminalista e, portanto, acostumada a defender marginais. Mas agora, ela preferiu não prestar esclarecimentos à Polícia Civil, reservando-se no direito de permanecer calada na fase policial. A conclusão é que ela percebeu que o buraco é mais embaixo. O advogado de Deolane disse que não existe risco de fuga da sua cliente e, por isso, ela pode responder tranquilamente o processo em liberdade. Não existe, excelências, não só a atualidade do perigo, como não existe qualquer risco para a prova. Crime, em tese, lavagem de dinheiro, a prova é contábil e fiscal, já está toda ela garantida pela investigação. Todo o patrimônio da paciente está bloqueado. A prova digital está assegurada. Também não existe risco de fuga. Ela estava viajando a trabalho com a filha, essa filha que depende dela, volta para o Brasil e é presa um dia depois em casa. O doutor Auri Lopes Júnior bate na tecla que a sua cliente faz jus à prisão domiciliar e que Deolane foi humilhada pela forma que os policiais entraram em sua casa. E aqui, excelências, o ponto nevrálgico é esse. É uma paciente advogada, empresária, primária e que é presa em casa, com emprego de fuzil, armamento pesado, na frente da filha, uma prisão totalmente midiática, que todos nós tivemos o desprazer de assistir depois, uma prisão excessiva e que com certeza traumatizou muito essa menina. Não se humilha uma mãe, não se humilha uma mulher na frente dos filhos dessa forma. Não uma paciente primária, uma advogada, uma empresária, uma prisão sem nenhuma necessidade. Não se humilha uma mãe dessa forma, ministro. Ele insiste em dizer
que trata-se de prisão espetaculosa com a finalidade de humilhar a sua cliente. Com certeza aqui o que se fez foi uma prisão midiática para humilhar um personagem, porque o que se estava prendendo ali era um personagem, era um troféu midiático. Mas efetivamente quem está presa é uma mulher de carne e osso, que tem uma filha com 9 anos no momento da prisão, fez 10 anos semana passada com a mãe presa. Nós juntamos um laudo demonstrando profundo abalo, que não precisava nem laudo. O fato de ter uma mãe presa com um fuzil na cara, de madrugada, numa operação dessa monta, é algo extremamente traumático. Essa menina precisa mais do que nunca da mãe. A mãe mais do que nunca é imprescindível para ela nesse contexto. E diga-se de passagem, não tem pai presente, é dela que a mãe depende dela e ela depende da mãe mais do que nunca nesse contexto. Bom, eu preciso novamente discordar do advogado criminal contratado pela Deolane. Doutor Auri, a Polícia Civil apenas cumpriu uma ordem de prisão legal que determinava a detenção da sua cliente, a Deolane Bezerra. A polícia faz todas as prisões, não sei se o senhor sabe, usando fuzil, pois nunca sabe o que pode enfrentar quando entra na casa de alguém para prender. A investigação aponta que a influenciadora teria recebido dinheiro do PCC por meio de empresa de fachada ligada à facção. A Justiça bloqueou 27 milhões de reais de Deolane em suas contas bancárias de pessoa física e também várias contas de pessoa jurídica. Deolane negou qualquer participação com o PCC. Deolane, quer falar alguma coisa em sua defesa? Que a justiça vai ser feita. Para a Polícia Civil de São Paulo e os promotores, Deolane teria atuado como uma espécie de caixa do PCC, recebendo valores em contas pessoais e empresariais, misturando os recursos com receitas legais e devolvendo quantias ao grupo criminoso para dificultar o rastreamento do dinheiro. Mas o defensor de Deolane, o Dr. Auri, insiste na prisão domiciliar da sua cliente. O que se requer, invocando o artigo 318, 5º, e um mínimo de sensibilidade e justiça, é entender que ela não precisa aguardar presa, que ela pode aguardar em liberdade e que essa prisão pode ser substituída por prisão domiciliar ou outras cautelares diversas, conforme entendam Vossas Excelências, superando pela teratologia dessa prisão a súmula 691. É o que você quer dizer. O Procurador-Geral da República, que falou logo após o advogado de Deolane, foi contra a soltura da influência. Lembrar apenas a essa igreja turma que já houve decisões negando, em casos similares, habeas corpus e a soltura de mães em tais condições. E, assim, gostaria de repetir um excerto extraído do julgado do ministro Messonha Azulay, em que Sua Excelência, num caso específico, diz o seguinte: no caso, exame situações excepcionalíssimas para vedar a concessão do benefício estão presentes e foram bem delineadas pelo juiz singular ao esclarecer as condições em que se efetivou a prisão da paciente, peça central em organização criminosa armada e com determinação de homicídios. Nesse contexto, as circunstâncias fáticas evidenciam a indispensável excepcionalidade da medida extrema, justificando a manutenção da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública e a paz social, diante da concreta possibilidade de reiteração delitiva e da periculosidade demonstrada. Assista agora qual foi a decisão do ministro Ribeiro Dantas, do STJ, lá em Brasília. A prova deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isto porque esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas corpus contra a decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da súmula 691 do Supremo. E, a propósito disso, eu cito incontáveis decisões de ambas as turmas criminais deste Superior Tribunal de Justiça. No caso, a decisão que indeferiu o pedido liminar na origem restou fundamentada suficientemente, eu também a transcrevo aqui no voto, acho desnecessário transcrevê-lo, bastando dizer que, da leitura dela e da análise dos documentos acostados nos autos, vê-se que não há ilegalidade apta a justificar o pronunciamento antecipado deste Superior Tribunal, não sendo máxima vênia do que foi sustentado da tribuna o caso de mitigação da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Em princípio, a prisão preventiva parece estar fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública
consoante pacífico entendimento desta Corte, no sentido de que a participação em organização criminosa sofisticada revela habitualidade delitiva e justifica a custódia provisória, assim como impede a substituição por medidas cautelares alternativas, como ficou bem claro no parecer do douto subprocurador-geral da República, oferecido agora há pouco oralmente. E esse ministro falou também sobre o pedido de prisão domiciliar a Deolane, em face dela ter filha que acaba de completar 10 anos de idade e, portanto, é uma criança. Ademais, as condições pessoais favoráveis da agravante, a alegada ausência de risco de fuga e o retorno espontâneo ao Brasil não são suficientes de per si para afastar a necessidade da custódia quando presentes elementos objetivos que recomendam a sua manutenção, nem autorizam a substituição dela por medidas cautelares alternativas em contexto de atuação organizada e risco de reiteração delitiva. No que tange as alegações relacionadas ao fato de a agravante ser mãe de uma menina de 9 anos, que, salvo engano, completou 10 recentemente, é importante consignar que sequer fora juntado aos autos a eventual decisão do juízo de primeira instância, analisando pedido de prisão domiciliar, documento indispensável à verificação de ilegalidade quanto ao ponto e necessário para não se incorrer em indevida supressão de instância. Saliente-se ainda que a maternidade de menor de 12 anos não assegura automática e irrestritamente a qualquer agravante o direito à prisão domiciliar, havendo casos excepcionais nos quais, mesmo sem delitos, sem violência ou grave ameaça, impõe-se a não concessão da referida benesse. Entendo assim que a situação concreta exige análise mais profunda, dada a gravidade dos fatos em apuração, devendo-se aguardar o julgamento do tema nas instâncias ordinárias. O advogado de Deolane não gostou da decisão do tribunal lá em Brasília, que manteve Deolane presa preventivamente até o presente momento. Produzida. A pergunta é, esta prisão cautelar é necessária? E aí eu volto a falar de novo que prisão preventiva é a última raça do sistema, é um instrumento extremamente grave que você tem que reservar para pessoas perigosas, para crimes graves, em que exista um perigo concreto, atual. Até fiquei procurando a atualidade, a contemporaneidade, não achei. Claro que aí a polícia, e a decisão menciona isso, tenta fazer ali um bypass na contemporaneidade para dizer, bom, isso aqui é uma organização criminosa, então o crime é permanente, então sempre tem atualidade. Esse é um argumento muito, frágil e ao mesmo tempo padronizado. A questão é saber se ela representa, a liberdade dela representa um perigo atual contemporâneo. E eu não vi nenhum fundamento. Ah, mas movimentou milhões de reais. Vai ser discutido no processo. E se ela tiver um motivo lícito para ter movimentado, não há nenhum problema. Sempre lembrando que o que está em discussão aqui não é se você gosta ou não gosta da pessoa, do que ela representa. Não é um juízo moral. Aqui é um juízo jurídico. A pergunta é regra do jogo, vale para todo mundo, principalmente para quem vocês não gostam. De novo, estou repetindo esse mesmo argumento, porque isso é o óbvio, sabe? O advogado Dr. Auri Lopes Júnior entendeu que não existe fundamento legal para a prisão de Deolane. E aqui, é claro, fundamentos da prisão, ordem pública, um argumento totalmente retórico, genérico, vago, impreciso, que nem menciona o nome dela. Depois, risco para a instrução. Bom, vamos lá. Se isso aqui é lavagem de dinheiro, como é que se prova um crime financeiro dessa natureza? Análise contábil, fiscal, relatório de inteligência financeira, né, os famosos RIFs, vai analisar a movimentação e nós vamos discutir se tem uma causa lícita ou não, se tem uma justificativa para aqueles valores, se foi pago o imposto devido, etc. Portanto, a prova já está constituída, a prova já está assegurada, não há nenhum risco para essa prova. Ah, e o telefone, já apreenderam o telefone, voltamos à questão prova digital, já apreendeu, já está acautelada, não tem risco, não vi risco para a tutela da prova, porque esse tipo de crime, a prova se dá desta maneira. Prova técnica, prova digital, isso já está devidamente assegurado. Risco para aplicação da lei penal, aí a decisão menciona, mas ela estava na Itália. Bom, ela não era foragida, ela foi viajar, estava voltando, voltou, então foi presa aqui. Não foi presa nem no aeroporto, foi presa em casa. Isso aí não é justificativa. Ah, mas ela faz muitas viagens. Isso não tem nada que ver, entendeu? Realmente não é um risco efetivo de que ela vá fugir.
certo? E outra coisa, né? Até assisti uma entrevista rápida de alguém, acho que do Ministério Público, dizendo: ah, mas isso aqui é uma função, é uma prisão que tem uma função pedagógica. Errado. Prisão preventiva, julgamento criminal, tem que atender a uma expectativa jurídica e constitucional. Ou seja, você não pode prender para atender a anseios morais, ou religiosos, ou midiáticos. Não, você tem que prender porque existe uma necessidade processual real e concreta, que eu também não vi aqui. Eu não vejo a Deolane como alguém que represente um perigo real e concreto para a sociedade, quer dizer, para justificar uma prisão preventiva. Isso não quer dizer que ela não tem que ser julgada, e se comprovado, que seja punido, mas se não for provado, que seja inocentado. Ele insiste em dizer que Deolane está sofrendo prisão midiática. Então essa prisão é necessária? Não me preenche aqui os requisitos de excepcionalidade e proporcionalidade, e me parece que é mais uma vez uma prisão midiática, simbólica, novamente uma figura pública para realmente efeito simbólico, sabe? É algo que nós temos que aguardar agora para ver se vai se comprovar ou não. Olha, a Deolane foi denunciada pelo Ministério Público de São Paulo por 2 crimes pesados. O primeiro é o crime de associação criminosa, que diz o seguinte, eu vou te falar. O artigo 2 fala o seguinte: promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. A pena para esse crime é de reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. O segundo crime que ela foi denunciada pelo Ministério Público é o crime de lavagem de dinheiro, onde a lei penal diz o seguinte: ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. A pena, reclusão, de 3 a 10 anos de cadeia e multa. Ocorre que o parágrafo 4º dessa lei pode aumentar e muito a pena de Deolane se ela for condenada. Veja o que diz essa qualificadora, abre aspas. A pena será aumentada de 1/3 a 2/3 se os crimes definidos nessa lei forem cometidos de forma reiterada, por intermédio de organização criminosa ou por meio da utilização de ativo virtual. Para terminar, eu preciso fazer um esclarecimento para você que assiste aqui o canal Na Cena do Crime e gosta de ter informação correta, sem sensacionalismo. Bom, tem muita gente dizendo aí na internet que a Deolane foi denunciada pela lei antifacção, e isso é mentira, isso não é verdade. A lei antifacção foi promulgada recentemente em 24 de março de 2026. Essa nova lei federal trata, basicamente, de crimes praticados por organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada. Volto a repetir, Deolane Bezerra foi denunciada pelo Ministério Público de São Paulo por crime de associação criminosa e também crime de lavagem de dinheiro. Tem gente dizendo que Deolane, se for condenada, poderia pegar mais de 60 anos de prisão, e isso não é verdade, pois ela não foi denunciada pela lei antifacção, onde as penas aí sim são muito altas. Olha, e se você tem realmente a vontade, a vocação e quer passar num concurso para qualquer carreira policial pelo Brasil, eu preciso, é claro, te indicar o Instituto Oliver, só para você ter uma noção. Mais de 2.500 alunos do professor Oliver já foram aprovados. Olha que legal, estão trabalhando na PM, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Federal, gente, guardas municipais de todo o Brasil. E olha, além dos cursos que te preparam para as carreiras policiais, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o famoso EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Então, é claro, acesse o site ou escaneie o QR Code que está aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. E agora que atualizei tudo sobre a situação jurídica da Deolane Bezerra, é claro que eu quero saber a sua opinião. Quem vai ganhar essa batalha jurídica? O famoso advogado de Deolane ou o promotor Lincoln Gakia? Você acha que nas próximas semanas Deolane vai acabar conseguindo responder pelo crime em prisão domiciliar, ou seja,
ficando na casa dela para cuidar da filha? Ou você acredita que ela vai ficar presa até o final desse julgamento? Olha, estou esperando agora os seus comentários. E eu tenho mais um recado para você, presta atenção, pois toda terça-feira, às 7 da noite, tem live comigo aqui no canal, onde você pode fazer a pergunta que você quiser, que eu vou te responder na hora. E olha, aproveita esse embalo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, pois nos ajuda muito a postar ainda mais histórias criminais por semana para você. Ativa também o sininho de notificação e compartilhe esse roteiro completo sobre a Deolane em seus grupos de WhatsApp e redes sociais.